Que história é essa? Que história? Que hoje o programa não vai ser brincadeira não, né, gente? Que história é essa música? Hein? Vocês estão curiosos? Sim. Hoje, gente, hoje esse programa promete. Bem-vindos, esse é o programa Que História é Essa? Todos os sábados, das 10 às 11, ao vivo aqui pela AltV. Olha, 10 horas e 4 minutos, estamos começando aqui. Se você quer vir aqui participar do nosso programa, é só se inscrever no Que História é Essa, @altv.com.br. Como faz aqui as crianças que estão aqui hoje, que vão conversando comigo durante a semana, mandando e-mail e tudo mais. É verdade. Olha só, nosso chat aqui já está bastante animado. Já vou logo falando oi para as pessoas que estão aqui. Tem o visitante Bauru, tá entrando aqui no chat. Pelo linha direta também, já tem alguém aqui presente. Vamos ver, daqui a pouco a pessoa se identifica. O Roger Brasiliense também está aqui. Olha só, tem uma pessoa com o nick papel higiênico. E agora? Ai, ai, ai. O Neto Palma também está aqui. Ele mudou um pouco, aqui tem outro, gente. Rolo de papel higiênico, acho que é mais. Muito bem-vindos todos, viu? Façam as suas perguntas, deem sugestões, curiosidades. E eu lancei na semana passada, que foi um sucesso, o quadro que é você mandando a história que você gostaria que eu contasse. Lembram disso? Vocês viram? Sim. Então é assim, você escreve ou sugere uma história, como fez o Daniel Carvalho, que sugeriu os 7 sapatos da princesa. E foi muito legal, porque é uma história que eu já trabalho, já conheço, recolhida pelo Câmara Cascudo. Foi super bacana a história, contei com uma calimba, dei o meu toque ali, né? E você também pode escrever. Aí o que as pessoas estão dizendo pra mim? Mas Elaine, eu acesso o computador lá na escola, não dá tempo, eu queria mandar o desenho e não posso. Gente, não tem problema, você pode mandar uma cartinha, como fez essa menina, Maria Carolina. Ela mandou uma cartinha pra cá. Vamos ver o que ela escreveu? Vamos ver. Ela colocou aqui, ó, 5 historinhas, amor pelos livros e os livros das criaturas extraordinárias. Olha, gente, olha que graça, cartinha. Maria Carolina. Oi, Elaine, tudo bem? Que tal se compartilhássemos uma história que era só minha? Sou um pouco tímida e por isso não pude colaborar com a minha presença hoje. Ela queria vir hoje. Sempre convivi em meio a livros e filmes. Opa! Antes que eu nascesse, minha mãe já tinha me presenteado com um livro. Ele continha 5 historinhas. Olha, com 2 animais, uma amiga da minha família... Não, com 2 aninhos, uma amiga da minha família me presenteou com o meu primeiro dicionário infantil. Minha avó foi outra personagem que sempre insistia para que eu lesse muito. Olha, as avós são importantes. Mas eu não gostava. Via minha mãe e minha avó sempre às voltas com a leitura, mas eu nunca me interessei. Até que entrou uma outra personagem em minha vida, minha professora. Ela fez da leitura uma obrigação e eu li o que era pedido, mas não entendia nada e continuava não gostando de ler. Ai, gente. Então algo aconteceu. Eles me encontraram. O livro certo com a história certa. Os livros que encontraram. Parecia eu naquele livro. Que bonitinha. O livro das criaturas extraordinárias. Depois vieram muitos outros e a cada leitura uma nova aventura. E espero que assim como eu, cada um de vocês que não gostam de ler, encontre o livro certo, a história certa e a pessoa certa para incentivar a leitura. Maria Carolina Vaz dos Santos, 4ª série. Ei, Maria, que legal, né, gente? Olha, que bacana. É isso aí, então. Você também pode escrever. Você pode escrever Rua Tomás Carvalhal, número 899, aqui na AltV. O programa é o Que História é Essa?
Você pode fazer como a Maria Carolina fez, escrever uma cartinha, desenhar, né? Porque às vezes não dá tempo mesmo, só na escola, o computador, tudo muito rápido, não dá tempo, você quer mandar. Mas se você tem um computador em casa e quer desenhar, quer escrever e mandar pra gente, é só mandar no e-mail, que história é essa, @altv.com.br. Combinado? Gostaram? Sim. E vocês gostam de ler? Sim. Gostam de histórias? Sim. De histórias diferentes? Já vou perguntar mais pra vocês, hein? Mas hoje, gente, sem muitas delongas, porque temos aqui um grupo que eu estou conhecendo e eu tenho certeza que a gente vai adorar, mas eu vou deixar com que eles se apresentem e já vou logo aqui introduzindo, que é a moça que eu conheço, que são grandes encontros da vida, ainda bem. E eu tive, assim, a felicidade de encontrar essa moça, o trabalho dela, a produção dela, carisma, sorriso, olha, sensacional. Uma vez, sou fã dela. Que é a Bruna Paula. Tudo bem, Bruna? Tudo bom, Elaine? Tudo bem, crianças? Sim. Não, tudo bem, homens e mulheres? Sim. Sim, muito bem. Esse é o grupo Nosso Ideal. Todos esses meninos fazem parte do nosso grupo de samba, que é chamado Nosso Ideal. É um grupo que já existe há um tempão. Ele existe há 10 anos. Quantos anos você tem? 5, tá vendo, André? Você nem existia ainda. Há 10 anos, e nós, há 5 anos, o grupo tem uma nova proposta, que é apresentar o samba, mas não só o samba, a história do samba também. Quando ele foi feito, quem compôs a canção, o que estava acontecendo no mundo naquela época, como que as pessoas eram naquela época. Então a gente tem essa nova proposta agora, em todos os lugares que nós formos apresentar o grupo, sempre falar um pouquinho do samba, da história do samba, para preservar esse gênero musical do nosso país, que é um patrimônio, né? Um patrimônio imaterial da nossa história. Não é um patrimônio que a gente consegue pegar, mas é um patrimônio da nossa cultura. Então esse é o nosso grupo. E aí, esses são os integrantes, eu vou apresentá-los. Esse aqui é o Fino. Prazer. Porque quando ele era criança ele era bem fininho, mas ele tomou muita vitamina, não é mais fino. Esse homem cabeludo que vocês veem Das tranças, André. é o Ângelo, só os nomes, então depois eles falam do instrumento. Esse é o Giba, o homem que segura um dos maiores instrumentos daqui. Ricieri. E você é? Eu sou o Azul. O Azul. Azul. Ele é o Azul. O Azul. Azul, você quer começar falando do seu instrumento e aí a gente vai fazendo no outro sentido? Vou falar um pouco do meu instrumento. Meu instrumento, ele é, ritmo, coisa muito séria. A gente chama ele de passarinho no samba. Tem 2 finalidades. Uma, ele é grandão aqui assim, mas pra sair som nele é igual pegar um passarinho. Tem que acariciar devagarinho, porque senão pode ser as penas dele. Então tem que ser bem devagar. Se você fizer com força nele, ele chora, tadinho. Chora. Mas se você fazer com carinho nele, ele sai mais fininho e vai cantando, e vai cantando, e vai cantando. Chega de manhã ele canta, se deixar ele chora, fica triste. Mas sabendo cuidar dele, ele fica contente. Essa aqui é a cuíca. A cuíca. É uma pelinha normal, com um pedacinho de madeira, dá uma vibraçãozinha na pele e ela faz esse som bonitinho aqui. Sonzinho de choro, pra quem gosta de ficar deitadinho, ouvindo o som de cuíca. Esse é o instrumento, certo? Esse é o meu instrumento, cuíca, certo? Certo. Então eu vou começar nessa ordem. Esse é o meu instrumento, pandeiro. Tem vários tipos de pandeiro, mas esse é um. Ele tem a pele de couro, ele faz um som um pouco mais suave que outros pandeiros que a gente toca mais forte, com pele de nylon. Esse instrumento é o instrumento que é símbolo do samba. Tudo que a gente ouve falar de samba, a gente vê um pandeirinho desenhado do lado. Não sei se vocês já viram isso. Falou de samba, tem um pandeirinho do lado. Mas ele tem outra origem. Ele tem uma origem árabe. Ele é lá de outro continente, de outras culturas. Mas a gente emprestou esse instrumento, foi modificando. E agora a gente toca samba com ele. Bom, vou falar do meu instrumento. O nome dele é Tantã. É um nome engraçado, né? Bom, ele tem um couro muito parecido com o do pandeiro da Bruna, onde ele faz a marcação no samba. O som dele é esse aqui, ó. Também bater com o caminho, né? Pra não fazer muito barulho.
aí. É um instrumento tantã. Tantã. Muito... Esses foram instrumentos de percussões. E agora a gente vai falar da parte de harmonia. Esse aqui é o cavaquinho. Tem um som mais agudo, referente ao outro instrumento que o Giba vai falar daqui a pouquinho. É um instrumento que ele é completo para chorinho, tipo um brasileirinho. E também ele complementa a parte melódica dele, fazendo bastante harmonia. Ele desenha os acordes. E aí eu vou trabalhar com a mão esquerda, com a mão direita. A mão esquerda eu faço o desenho dos acordes, onde eu tenho toda uma sequência para seguir também. E a mão direita é a parte da munheca, que a gente fala aqui, ó. Faz assim, André. Isso, é assim mesmo, ó. Aí com um pouquinho de agilidade a gente consegue fazer umas firulinhas na mão. Aí tem as paletadas que falam, né? Que é entre samba enredo, samba choro. Cada uma dentro do seu enquadramento musical ali, né? E esse aqui complementa a parte harmônica junto com a viola. O Giba vai falar agora do violão. É isso aí, gente. Isso aqui é o violão, como todos conhecem, né? Ele é trabalhado em diversos gêneros musicais, como samba, rock, rumba, forró, entre outros. E quando a gente toca, esse instrumento aqui ele é o que dá o peso maior na harmonia, entendeu? Tanto nas cordas de cima, como são as graves, como as cordas de baixo, que são as mais agudas. Tanto o cavaquinho como o violão do nosso grupo tem a incrementação do nosso clarinete, que o Luciano vai contar agora pra gente. O clarinete ele é um instrumento que ele vem da família da madeira, das flautas. E o clarinete é uma palheta simples. Então, o clarinete é usado tanto para erudito, para clássico, você vê essas peças. E também é um instrumento que foi muito usado para chorinho, para samba, e é o que complementa, é o que dá parece que não, mas é a alma junto com a harmonia, que é o principal, que é o violão, mas é o que incrementa eu tenho orgulho de estar aprendendo a tocar clarinete, apresentando para vocês esse instrumento. Aprendendo, ai, Jesus, ele tá enganando. Nossa, como que você está aprendendo? Você está aprendendo, né? Mas é verdade, cada dia é um aprendizado. É verdade, você sempre está A música é aprendendo. como a vida da gente. A gente sempre vai aprendendo. Conforme cada dia, se você parar, é igual andar de bicicleta. A música, quando você aprende, você nunca mais esquece. Mas se você não estudar, você não consegue o equilíbrio. A música, cada dia que passa, assim, tem uma novidade. Se você achar que tá bom e parar, igual ele falou da bicicleta, você parar na bicicleta, você cai. É verdade, Então, tudo, né? É como ler, Ler. ouvir histórias, não pode parar nunca. Exatamente. Muito bom, mas a Bruna, gente, além de tudo isso, ela conta histórias, que foi assim que eu encontrei com essa mulher. E aí ela trouxe no meio da história a música, o pandeiro, o instrumento. Foi lindo. Aí me apaixonei, né? E convidei. Vocês estão curiosos? Sim. Vamos pedir para ela contar então uma história? Muito bem. Eu gostaria de falar da minha caixinha, posso? Pode. Você quer falar antes da história ou depois da história? Antes da história. Pode. Então, essa caixinha, que é uma personagem da história também, eu gosto muito dela, porque ela foi um presente de uma outra contadora de histórias. E eu fiquei muito feliz com esse presente, porque foi ela quem fez, foi ela que pintou, foi ela que escreveu. Então eu imagino que ela fez com tanto carinho, que quando ela estava fazendo, ela estava pensando em mim, que também ela gostava de mim, a fazer com bastante carinho. E essa caixa, ela já esteve em muitas histórias. Então foi um presente que está se espalhando. A nossa contadora que me deu de presente foi a Neuzinha. Que está aqui no nosso chat. Que você conhece também. E aí eu vou Juliana. contar a nossa história. E antes de contar a história, eu preciso fazer um comentário. Essa história é de um autor muito famoso. Mas muito famoso mesmo. Apesar de ser muito famoso, eu quero saber se vocês conhecem. Esse autor é o Machado de Assis. Vocês conhecem? Eu sei porque vocês não conhecem. Que série você está, André? Ah, não. Você já está na escola, André?
Prezinho? É prezinho ainda? Ensino infantil, né? É. Infantil, ensino infantil. E a senhorita Larissa? Na segunda série. A mulher mais brava desse programa, Patrícia. Está na sexta série. Gabriele. Né, Gabriele? Olha que sorriso bonito. Gabriele, que série a senhorita está? Eu? Gabriele, mas você soletrou o seu nome pra mim. Então, o que acontece? Esse autor, as pessoas só começam a ler quando elas estão na 7ª, na 8ª série. Mas eu já trouxe pra cá pra gente conhecer um pouquinho dele, pra gente saber um pouquinho da história dele, do que é que ele fala. Pra vocês terem uma noção de como ele é famoso, sabe o que eu fiz ontem? Eu digitei o nome dele num site de busca. Sabe quantas páginas apareceram? 3 milhões de páginas. Aí, mais xereta ainda, fui lá e entrei no Orkut. Você tem Orkut? Você tem Orkut? Digitei o nome dele no Orkut. Mais de 1000 comunidades, mais de 3.000 estudos. Ele é um dos autores mais comentados do Brasil. Ele é muito famoso mesmo. Mas o que acontece? A gente começa a conhecer lá na 7ª série, por quê? Porque a linguagem dele é um pouco diferente da nossa, porque ele escreveu em 1850, 1860, então já faz bastante tempo que ele escreveu. Aí quando a gente lê e é muito novo, a gente acaba achando chato e tudo mais, mas aqui a gente trouxe o Machado para vocês são crianças leitoras e que ouvem histórias, tá bom? O nome dessa história é O Machete. Quem sabe o que é machete? Levanta a mão. Eu também não sabia o que era machete. Eu precisei procurar no dicionário o que era machete, porque eu não sabia o que era isso. Machete é um outro nome que é dado para um instrumento que vocês acabaram de conhecer. Qual desses instrumentos vocês acham que é o machete? Parabéns, vocês acertaram. É o cavaquinho. Machete é um outro nome de cavaquinho. O nome dessa história é O Machete. Ela começa. Inácio Ramos tinha apenas 10 anos quando manifestou decidida vocação pela música. Seu pai, músico da Imperial Capela, ensinou-lhe os primeiros rudimentos de sua arte, de que pouco sabia. Por causa disso, Inácio Ramos aprendeu mais da língua do que da música. A música. A música. A música. Muito bem. Inácio Ramos aprendeu mais da música do que da língua. Por conta disso, Inácio Ramos sabia mais dos bemóis do que dos verbos. Eu toco, tu toca. É, tu tocas. Inácio Ramos nascera para um certo instrumento. Um instrumento que ele gostava muito. Um instrumento que foi um instrumento da vida dele. Foi um instrumento muito grande. Um instrumento de cordas. Um instrumento que se toca com um arco. O instrumento dele era o violoncelo. Um instrumento de música clássica, de música erudita. Esse era o instrumento de Inácio Ramos. Ele nasceu para esse instrumento. Inácio Ramos morava com a mãe dele. E nas horas vagas ele fazia vibrar todas as cordas do violoncelo, fazendo a boa velha, que era a mãe dele, chorar de tristeza e chorar de gosto por essa música. Mas um dia, infelizmente, a mãe de Inácio Ramos morreu. Mas, logo depois, Inácio Ramos teve uma nova alegria na vida dele. Ele se casou com uma moça chamada Carlotinha. Carlotinha era uma moça de 17 anos, parecendo 19, mais baixa do que alta, olhos negros e travessos, um jeito vivo, a palavra fácil, a voz argentina, uma palavra correntia. Carlotinha brilhava, Inácio gostava de vê-la e de ouvi-la, amava-a muito. Carlotinha e Inácio se amavam.
E até que chegou um dia em que Carlotinha concebeu. Ela ficou grávida. Inácio disse assim: se for menino, tocará violoncelo. Mas se for menina, tocará harpa. Esses são os únicos instrumentos grandiosos, os únicos instrumentos de traduzirem as noções mais sublimes da alma. Os únicos? Os únicos instrumentos, é o que dizia Inácio Ramos. Finalmente nasceu um menino e Inácio resolveu o seguinte: ele ia fazer uma música, ele ia compor uma música para esse menino. Compôs. Aí ele disse a Carlotinha: Carlotinha, fiz uma música para o nosso filho. A Carlotinha era muito festeira, muito alegre, né? A Carlotinha era muito festeira. Como que era a Carlotinha mesmo? Essa era a alma de Carlotinha. Carlotinha era muito alegre. Então ela disse assim: Inácio, vamos reunir muitos amigos na nossa casa. Pra quê? Pra gente mostrar essa música pra eles. Pra mostrar a música que a gente fez pro nosso filho. No início, Inácio recusou, porque ele era muito tímido e ele também era um homem muito triste. Ele era triste, assim como era triste o som do violoncelo. Por isso que ele gostava do violoncelo. O violoncelo era triste e ele era triste também. Ele falou: não quero chamar ninguém, Carlotinha. Ela: vamos, vai ser bonito, vamos chamar. Então chamaram várias pessoas, se reuniram para ouvir a música que ele fez para o filho. Estavam todos. Chegou o dia da apresentação. Muito bem. Estavam todos reunidos na sala de Inácio Ramos. Carlotinha, Inácio, recém-nascido e vários amigos. E foi então que Inácio Ramos começou a tocar o violoncelo. Nisso, dois transeuntes, dois moços que passavam pela rua, foram atraídos por esse som, o som do violoncelo. Sabe o que eles fizeram? Meteram a cabeça na janela e gritaram assim: bravo, bravo, bravíssimo, bravo artista divino. Os dois estranhos que passavam pela rua foram convidados a entrar na casa. Eles entraram. O mais entusiasmado deles correu a abraçar Inácio Ramos, o homem do violoncelo, e disse assim: bravo artista divino, como tocas maravilhosamente. Um outro amigo, que se chamava Amaral, disse assim para Inácio: sabia que o Barbosa também é músico? Inácio virou para esse moço estranho, Barbosa, que tinha acabado de entrar na sala, e falou: também é músico? Sim. Que instrumento tocas? Aí o Barbosa ficou acanhado, né? E falou assim: eu toco um instrumento, mas é menos grandioso que o violoncelo, é menos sublime que o seu. Que instrumento tocas? Adivinha? Talvez piano? Não. Flauta? Também não. Aí Inácio continuou perguntando: é rabeca? Também não é rabeca. Mas é instrumento de cordas? É. Então diga, Barbosa, que instrumento tocas? Eu toco cavaquinho. Eu toco machete. Um dia hei de vê-lo tocar machete. Um dia eu tocarei o machete. Quando queira. Então o que o Barbosa fez? Pediu para o Inácio se eles podiam voltar no outro dia para o Inácio, para o Barbosa tocar o machete. Eles voltaram na noite seguinte e foi o que aconteceu. Barbosa afinou o seu instrumento e pôs em execução toda a sua perícia, toda a sua habilidade. A habilidade dele era grande, o que era pequeno era o instrumento. E Barbosa tocava, não tocava com a alma, ele tocava com os nervos, ele pendia a cabeça de um lado, de outro, alçava as pernas, virava os olhos, fechava os olhos nos momentos que lhe pareciam mais patéticos. Ele realmente era muito empolgado para tocar aquele instrumento. O que aconteceu é que as pessoas se apaixonaram pelo machete e dentro de pouco tempo o machete ficou conhecido na vizinhança, conhecido no bairro e todos ansiavam não só por vê-lo, mas por ouvi-lo. Muito bem. Lembram da Carlotinha? Esposa de Inácio.
Carlotinha achou infinita graça naquele machete, naquele instrumento. Ela achou maravilhoso, achou lindo. E na verdade eu faço uma pergunta. A Carlotinha alguma vez elogiou o violoncelo, que era o instrumento do marido dela? Elogiou? Ela achava bonito, né? Me parece que ela achava bonito, mas nunca tinha elogiado tanto como ela elogiou o cavaquinho. E Carlotinha andou dizendo por aí: vocês têm que conhecer o machete é maravilhoso, o machete tem um som magnífico. E ela saiu falando pela vizinhança e começaram a acontecer saraus, começaram a acontecer encontros musicais na casa das pessoas. Mas sabe o que acontecia? O violoncelo começava a tocar, mas quem terminava a festa era o machete. O que começou a acontecer foi o seguinte: Inácio Ramos começou a ficar muito triste, mas muito triste. Uma melancolia profunda invadia sua alma. Por que será que o Inácio começou a ficar tão triste? Ele já era triste, mas ele ficou muito mais triste. Eu vou contar a vocês, vocês facilmente compreenderão. Inácio começou a ficar triste porque ele começou a sentir ciúmes do cavaquinho. O cavaquinho fazia muito mais sucesso que ele, as pessoas gostavam muito mais do cavaquinho. Então Inácio Ramos começou a ficar com ciúme. Então Amaral, um daqueles amigos que entrou, perguntou o seguinte: Inácio, o que você tem que o incomoda tanto? Inácio disse assim: o que eu tenho? O que eu tenho é que eu estou arrependido do violoncelo. Eu deveria ter aprendido machete. Machete é muito melhor. Mas Inácio, seu instrumento é clássico, poucas pessoas conseguem tocá-lo, mas eu devia ter aprendido o machete. O que aconteceu é que esses dois moços que tinham entrado na casa de Inácio saíram de São Paulo e aí tiveram que voltar. O Amaral voltou a São Paulo. O Barbosa, que era o homem do machete, teve que ficar. Ele permaneceu. Carlotinha recebeu alegre a notícia de que ele teria que ficar. Agora Inácio já não ficou muito contente não, porque ele estava sentindo muito ciúmes do machete. Os saraus continuaram, as festas começaram, a música continuou acontecendo nas casas. E o que eu digo para vocês é que o machete deve ser um instrumento muito triste. Muito triste. Porque a tristeza de Inácio Ramos aumentava a cada dia. Foi então que o tempo passou e aquele que tinha voltado para São Paulo foi visitar o Inácio Ramos, o homem do violoncelo. Chegou, bateu, uma preta atendeu ele com grandes exclamações de prazer. Ele disse: o que quer? Ele disse assim: eu vim visitar o Inácio. Quando ele entrou na casa de Inácio, ele deu com a porta dos fundos, que era a sala de música. Ele viu Inácio Ramos com um instrumento na mão. Que instrumento vocês acham que era? Que instrumento vocês acham que Inácio estava tocando? Era o violoncelo? Não. Inácio Ramos estava com um machete nas mãos. Então, Inácio não viu quando o Amaral entrou e começou a pôr em execução sua nova perícia. Amaral achou aquilo maravilhoso e entrou aplaudindo, falou: bravo, magnífico, soberbo, não posso crer no que eu estou ouvindo e vendo. Aprendeste a tocar machete? Não toca mais o violoncelo? Ele disse: toco sim. Conta o que aconteceu. Inácio estava triste, com muitos ciúmes do machete. E ele arranjou uma forma de lidar com o ciúme dele. Em vez de ficar triste a vida inteira com ciúmes, sabe o que ele fez? Ele foi aprender a tocar o cavaquinho, a tocar o machete. Ele estava com ciúmes, ele simplesmente achou essa alternativa. Então o que ele fez?
ele aprendeu a tocar esse instrumento e ficou muito mais bonito. Por quê? Porque ele tocava com a alma, com a grandiosidade do violoncelo, mas tocava com a energia, com a popularidade, com todos os nervos do cavaquinho. E foi assim que Inácio Ramos lidou com o seu ciúme. Uniu o clássico do violoncelo com o popular do cavaquinho, que cantava as cantigas do tempo da rua. Os saraus continuaram, de verdade, os saraus continuaram. Barbosa, o homem do machete, voltou para São Paulo, mas a música continuou e a alegria também. O samba tem feitiço, o samba tem magia, não há quem possa resistir ao som de uma bateria. É lindo a gente ver o samba amanhecer cheio de poesia. É lindo a gente ver, é lindo a gente ver o samba amanhecer cheio de poesia. O sol aparecendo e a lua indo embora, e a vida tão sofrida vem pra rua, mas enquanto é samba, a alegria continua, a alegria continua, a alegria continua, mas enquanto é samba, a alegria continua, a alegria continua, a alegria continua. Sensacional, hein, gente? Lindíssimo. Gostaram? Sim. Bom, temos aqui, olha, muitas perguntas, muita gente participando aqui do chat com muitos comentários, mas a gente precisa fazer um intervalinho muito rápido. A gente volta já já para não perder esse grupo e a Bruna Tala contando mais histórias e falando dessas parcerias musicais que tá linda demais, tá bom? Já já, a gente já volta. Que história é essa? Você tem aí algum remédio para estresse? Eu posso sugerir que o senhor dê uma caminhada, assista um programa de TV com a patrulha. Como assim? Não tô entendendo. O senhor não está estressado? Tô. Então, caminhada, é respirar puro, joga uma pelada com os amigos. Muitos hábitos saudáveis e mudanças de comportamento podem servir como remédio para diminuir o estresse, prevenir ou combater doenças ou sintomas delas. E tudo isso sem necessidade de usar medicamentos. Eu estou fazendo um suporte para adaptar um tacógrafo. Esse aqui é o cano de escapamento. Nós construímos caminhões de corrida. Esse caminhão é da Débora Rodrigues. Ela faz questão que chame Pink, não cor-de-rosa. O caminhão, ele é montado aqui. Está nos finalmente já. Estamos indo para Interlagos, se Deus quiser. Toda a oficina, praticamente, ela veio sobre rodas. Tem as carretas dormitórios, onde a gente mora. A gente acampa de corpo e alma aqui. Desde 2001, a Volkswagen é participante da Fórmula Truck. A Fórmula Truck é uma das ações mais importantes em termos de marketing esportivo, acho que para todas as montadoras, os fabricantes de caminhões do Brasil. A gente começou os treinos com o amaciamento do motor. Sexta-feira é um dia de tomada de tempo, de treinos, de acerto de caminhões. Frear um caminhão desse de mais de 4 toneladas, né, no final da reta a 200 por hora, a energia é muito grande. A preparação para uma etapa desse nível, ela começa 4 meses antes.
chegam a 80 pessoas trabalhando tempo integral só para essa etapa da Formatec. Nós estamos finalizando a parte de cenografia, com trainéis, a montagem de um bar. Para a área VIP, nós convidamos 1.300 pessoas e mais 4.700 para as arquibancadas. Na arquibancada, nós estamos dando batecos para fazer bastante barulho. Fizemos uma gigante bandeira. Pela primeira vez a gente vai ter uma bandeira na Fórmula Truck. Dentro da equipe RM, a Volkswagen possui 4 pilotos. É como se fosse um caminhão tunado para a competição. O motor original tem seus 300 cavalos, vai para mais de 1.000. Que nós precisarmos para os caminhões, a Volks nos fornece. Toda a infraestrutura de box, motores reserva, câmbios reservas. O momento de maior tensão para mim é antes da largada, porque são 25 caminhões. Eu largo super calma, sabe, muito focada na largada, mas é na corrida se alguém te bater, né? Aí o bicho pega. Se o batom sair, não tem retoque. Infelizmente vai ficar assim. O momento mais alegre é quando termina a prova e eu estou entre os 5 primeiros. Prazeroso é o banho de champanhe. Imprensa, para quem gosta e entende de jornalismo e comunicação. Acesse e leia. Que história é essa? Que história é essa? Que história... Muito bem, pessoas, estamos aqui com o programa Que História é Essa? Todos os sábados das 10 às 11 da manhã, ao vivo aqui pela altv.com.br. Quero falar um oi aqui para todo mundo que está participando, que está aqui curtindo o nosso programa. A Neuza Donofrio, que está aqui, que a Bruna já fez uma homenagem, a Bruna Tala, que está com o grupo Nosso Ideal. Bruna, levanta só um pouquinho a caixinha, porque acho que as pessoas não viram, mas é um presente. Mas dá para mostrar para todo mundo ali, o Volpe vai mostrar para todo mundo. A caixinha que a Neuza Donofrio que fez. E a Neuza escreveu, era uma vez e tudo era uma vez. Era uma vez e tudo era uma vez. Muito bem. Ela está dizendo aqui, olá Elaine, parabéns por mais esta apresentação, sempre com novidades, diversidades. Afinal, precisamos disso. Muitas lindas histórias para nós. Obrigada. Essa é a proposta mesmo, né, Neuza? Você já conhece, você já esteve aqui, é uma grande contadora de histórias também, a Neuza Donofrio. E a nossa proposta é mostrar perfis diferentes de contar a história, né? De fazer essa possibilidade aqui para todo mundo. E o Neto Palma perguntou se o grupo toca um trechinho aqui, hein, Neto? Do hino nacional no cavaquinho. E aí o cavaquinho já passou a bola para? Clarinete. Pode ser um trechinho? Vamos lá. Muito bem. Você tem um trabalho já, né, com a clarinete? Você tem um trabalho paralelo ao grupo? Tem um trabalho. Toco numa banda também aí. E agora eu tô aprendendo outra, que minha área era mais choro, né? E agora eu tô aprendendo mais um pouco do samba, aprendendo a tocar um pouco de ouvido com esse menino aqui que sabe tudo de harmonia, então tá sempre me levando. Aproveitando, fala um pouco do grupo Bruna, os outros componentes, como que surgiu o nome do grupo? Ângelo, pode falar da fundação? O grupo surgiu em 2000, né? Já foi dito, né? E numa reunião de amigos, como todos os grupos que acontecem em São Paulo, no Rio. E de princípio foi mais uma forma de passar um tempo, de se reunir com os amigos, ter um tempo para poder
né? Esquecer um pouco dos problemas diários, sair cantando o que a gente gostava na época, né? E da primeira formação, só eu e o Fininho, né? Nonicentes aí, os pioneiros. Depois entrou o Giba, depois entrou o Conrado, nós permanecemos até 2005. Aí já começou a ficar mais sério o trabalho do grupo, a gente já começou a trabalhar mais a fundo essa parte do samba, essa parte da história do samba. Passamos a respeitar mais a história, porque se nós temos tudo que nós estamos na mão aqui hoje, é porque veio de algum lugar, alguém plantou lá atrás pra gente colher isso aqui, então a gente tenta permanecer na linhagem que a gente acha adequada, que nos faz bem, né? O nome surgiu porque nosso ideal ele já fala por si, né? Nosso ideal é isso aí, a gente trabalhar com uma musicalidade assim, de forma que seja respeitada, né? E sempre respeitando a todos, né? Principalmente os que plantaram o que a gente está colhendo hoje aqui, dando continuidade, né? E eu gostaria também de aproveitar já o momento e falar, tinha uma escola de samba, antigamente, que hoje ela não existe mais, chama Boca do Mato. É uma escola de samba do Rio de Janeiro, e essa escola de samba, em 1959, ela estava no grupo de acesso do Rio de Janeiro, não estava no especial. E aí ela lançou um enredo para falar sobre o Machado de Assis. E quem foi competir o samba enredo e ganhou? Martinho da Vila, que até então estava surgindo no mundo do samba como compositor. E aí ele escreveu um samba sobre o Machado de Assis, foi o que vocês ouviram agora a história dele. E a escola foi campeã, tendo acesso ao grupo especial do Rio de Janeiro. E o samba ficou assim, ó.
Na verdade, assim, né? Esse samba foi composto em que ano, Ângelo? Foi 59. Em 59. Nessa época, o que acontecia é que as crianças, quando elas tinham que fazer prova na escola, elas decoravam sambas enredo, porque tinha samba falando do Machado, do Getúlio Vargas, de todas as pessoas importantes da história. Então, antes de fazer a prova, todo mundo ia lá, decorava a música para fazer as provas. Isso na década de 60, 70, era assim que era antigamente. Você vê que negócio contemporâneo, né? Ia ser muito mais gostoso também aprender assim, não, gente? Na internet, o pessoal apela na internet rapidinho, copia, cola, já tá pronto o trabalho. Mas essa vivência que é gostosa, né? Que a música permite. Você aprende muito mais fácil, né? É, não é? Muito legal. E quem quiser contratar o grupo, chamá-los para tocar, para se apresentar, conversar mais com vocês, como faz? Ângelo, telefone para O telefone para contato do Grupo Nosso Ideal é 8397-6445. Falar com o Ângelo ou falar com o Conrado no 8400-7074. Isso. Nós temos página no MySpace, no Orkut, Facebook. Nosso Ideal. Legal, vamos colocar aqui para as pessoas saber mais um pouco, né? Aí lá tem a agenda do grupo, onde o grupo se apresenta. Estão com a agenda, um show marcado? Quando vai Sim, ser? tá sempre atualizado lá. E o próximo quando será? Domingo é a nossa próxima apresentação. Onde? Que lugar? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, numa casa em Perdizes, chamada Esquina Paulistana. Nós estamos no Esquina Paulistana com a produção de Legião de Jorge. E nós nos apresentamos nesse domingo e nos próximos também. Mas o MySpace, ele está atualizado. Nós temos a nossa agenda para ser conferida. Fotos, vídeos. Vídeos de shows. Importante. Muito bom. E tem mais um pouco da música que vocês tocam? Afinal de contas, o programa é que a história é essa, né, gente? Hoje tem música, não é verdade? E a gente quer aproveitar a presença deles aqui, né, Gabriele? O que você está achando? Não é verdade? Vai que não dá pra gente ir lá, né, no domingo? Aí. Fazer uma música de trabalho do grupo agora. Claro. Chama Dar as Mãos, nome da música, né? Uma música que fala sobre as dificuldades, né, de quem mora em cidade grande. Com a letra já vai entender já os problemas sociais que nós enfrentamos em cidade grande, né? E se nós não dermos as mãos uns aos outros, ficará cada vez mais difícil pra gente dar continuidade, né? Vamos lá. Sempre atrás do muro, sem saber quem
aqui o próprio Fininho, o Giba, o Azul. Puxa vida. Gente, guardem bem esse nome. Quem não conhece ainda, com certeza teve aqui a oportunidade de um gostinho do Quero Mais desse grupo. Olha, todos os compositores, músicos, pessoas que estão estudando, que primam ali a música popular brasileira com a sua história, né? Estão aí divulgando o melhor do nosso trabalho, da nossa cultura. Vale a pena assistir, prestigiar, acessar, entrar em contato. Passa muito rápido, né? Parece que foi 1 minuto de programa, mas estamos chegando aqui na nossa 1 horinha de todos os sábados. Quero agradecer imensamente a presença de vocês. Quero também já fazer um novo convite para que vocês voltem aqui quando puderem, viu? Quem sabe a gente estende um pouco mais esse tempo, com histórias, com música. Essa é a nossa intenção. Agradecer também todo mundo que participou aqui do chat. Ela tá cheia de gente aqui. O Adriano, o Neto, a Nilza, o Papel Lardico tá aqui também, o Adriano Rutz, a galera que assistiu, mas não escreveu, mas está aí assistindo com a gente. Quem quer participar aqui do nosso programa, escreve lá no que história é essa, @altv.com.br. Esse programa tem o apoio do sampa.arte.br e do culturadebolso.org. A gente divulga também toda essa programação nesses 2 sites e no site que dá AltV. Você pode rever esse programa desde o início lá no www.altv.com.br, clica lá em On Demand e aparece todos os programas, incluindo o de hoje. E pode divulgar, utilizar na sua sala de aula. Super livre, tá? É pra todo mundo mesmo. Essa é a nossa proposta, divulgar arte, cultura, história, música, né, gente? É ou não é? Ah, então né? Opa, feriadão, lembrando que o nosso feriado aqui em São Paulo, Consciência Negra, hoje, dia 20 de novembro. A gente também vai ter várias comemorações, manifestos, provocações, porque a gente quer mesmo discutir, a gente quer mesmo trabalhar essa multiculturalidade. Isso que é importante, né? Plural, diversidade, cada um com o seu talento, e mostrando isso, né, gente? Certo? Gente, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Voltem quando quiser. Bruna, uma alegria te reencontrar, conhecer vocês todos, viu? Muito obrigada mesmo. Um beijo para todo mundo aí de casa. Agradecer o Volpe na técnica. A gente podia ir encerrando com um somzinho, né? Para dar um tchau alegre. Bem alegre. Então vamos lá. Consciência Negra, né? Opa! Gente, um beijo, hein? Até mais. Neto Cozinha na Net, das 10 às 11 da manhã. Aonde? www.altv.com.br. E olha que bonito. Olha que mundo de temperos. Se você gosta de um programa de gastronomia, Neto Cozinha na Net, na AltV. E eu dou sempre aquele detalhe, não é o Neto Cozinha na Net, é? Nós cozinhamos na net. Fui. Fui. Guardi che appetito insieme a te, a te try.